Bom dia, bom dia. Graças a Deus. Manhã do dia 12 de janeiro de 2026, agora são exatamente 6 horas e 55 minutos. Estamos começando mais um devocional. Você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também nos acompanha pela nossa rede social, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. Mais uma semana começando, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã na minha vida e na sua vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é esse Deus glorioso que agora nós iremos orar. Nós aqui onde nós estamos, você onde você estiver nesse momento, nos ouvindo e nos vendo, vamos nos unir em oração. Amém? Senhor Deus Santo, vivo poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Ó Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que neste dia, ó Pai, que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando. E por isso que eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia sejam repreendidos todo espírito de enfermidade, espírito de desânimo, de divisão, espírito de vício, de prostituição, de raiva, de mágoa, de rancor, de inveja. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje, queridos, você que nos acompanha, eu quero trazer um tema bem interessante para nós, que são as pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. Esse é um dos temas mais significativos da história do povo hebreu, que posteriormente tornou-se Israel. É uma história de justiça e misericórdia de Deus. Que é o que nós vamos falar hoje, as pragas do Egito, a manifestação da justiça e misericórdia de Deus. E as pragas do Egito nos trazem lições e ensinamentos espirituais riquíssimos sobre a justiça, a misericórdia de Deus e a sua soberania. Então nós vamos estar falando hoje aqui no livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12. Primeiro nós precisamos entender o contexto histórico ali de Êxodo 1 até o 6. Livro de Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 6. Então o povo de Israel estava o quê? Escravizado no Egito. Deus ouviu o seu clamor. Antes disso, Moisés nasceu. Na época que Moisés nasceu, existia uma ordem do faraó, uma determinação, um decreto, que toda criança que nascesse homem deveria ser sacrificado, morto, porque o povo hebreu estava crescendo muito. Ia ficar maior do que os egípcios. Então, a determinação por decreto do faraó era que ele fosse sacrificado se fosse homem. Mas aí então Moisés nasceu e a mãe não quis abrir mão dele, então ficou com ele até alguns dias, meses. Quando a criança começou a crescer, ela lançou o menino nas mãos de Deus. Como? Fez um cesto de junco, betumou, e colocou lá no rio Nilo, na margem onde tinham os juncos, e ele ficou ali preso. E quando a filha do faraó foi se banhar junto com as suas serviçais, a criança chorou e ela ouviu. E entre as meninas que auxiliavam a filha do faraó estava a própria irmã de Moisés, que era Miriam. Então pegaram o menino e falaram, é o filho de Hebreu. Então Miriam imediatamente falou assim, não queres que eu leve ele para ser cuidado? Porque a filha do faraó manifestou o desejo de ter um filho. Então, a própria Miriam pegou Moisés e levou para a mãe dele. Cuidou dele até uma certa idade. Enquanto isso, ele aprendeu sobre o povo hebreu e depois trouxe para o Egito.
para o palácio de Faraó, e ele foi criado como família de Faraó até os 40 anos. Foi quando houve um problema, ele vendo um egípcio maltratando um hebreu, ele matou aquele homem e com medo de morrer, com medo do que iria acontecer com ele, ele fugiu para o deserto, chegou até Midian, onde conheceu Jetro e casou com a filha dele, ficou mais 40 anos no deserto. Foi quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Moisés estava ali com 40 anos, com 80 anos, quando ele veio, né? E libertou o povo, mas só que para libertar o povo, Faraó resistiu, porque Deus permitiu, Deus queria mostrar que ele era superior a todas as divindades. Então esse é o contexto histórico. E aí, em Êxodo 7:12, começa, a partir do versículo 1, capítulo 7, as pragas do Egito. A primeira praga, ali em Êxodo 7, versículo 14 ao 25, eram as águas em sangue, que se transformaram em sangue. O que isso significa? Deus transformou a água do Nilo em sangue. Isso não apenas causa um desastre ecológico, mas também ataca a divindade dos deuses egípcios, que eram associados às águas do Nilo. Então Deus mostrou que tem domínio ali sobre o Nilo e transformou em sangue, ou seja, Deus tomou para si o Nilo em forma de sacrifício, mostrando que ele é o Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o Nilo. A segunda praga foi justamente as invasões das rãs, ou seja, as rãs invadiram o Egito, mostrando ali o controle de Deus sobre a criação e a incapacidade dos deuses egípcios em proteger o seu povo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A terceira praga foi a praga dos piolhos, ali em Êxodo 8, versículo 16 e 19. Então aqui, os magos do Egito reconhecem que este é o dedo de Deus. Eles indicam que há um poder maior em ação, que era justamente a ação de Deus. Como que aconteciam essas pragas? Moisés chegava para Faraó, dizia o que ia acontecer, Faraó permitia que o povo saísse e depois voltava atrás. Aí vinha a praga e ficava nisso. Então aí surge a quarta praga, que são as moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 32. Só que a diferença entre os egípcios e os israelitas é destacada. Por quê? Mostrou aqui a proteção de Deus sobre o seu povo. O interessante é que as pragas invadiam as terras do Egito, mas onde os hebreus moravam não era atingido, eles eram protegidos. Isso significa que o próprio Deus é a nossa proteção. Quando você crê em Deus, você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, a partir daquele momento, o mal não te toca. A quinta praga foram as pestes nos animais. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. A morte dos animais egípcios demonstra a fragilidade das divindades egípcias que protegiam suas posses. Agora o interessante é que os animais dos hebreus não foram atingidos. Mais uma vez, Deus mostrando que o seu amor está sobre o seu povo. A Bíblia diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas, trazendo, vem do céu. Então o povo de Deus era protegido. E a sexta praga eram as úlceras. Êxodo 9, versículo 8 ao 12. Então aqui as úlceras atingem os egípcios, mais uma vez desafiando a eficácia da magia e dos deuses locais. Não havia cura para essas úlceras. Magia, feitiçaria, o conhecimento da medicina, nada curava dessas úlceras aqui. A sétima praga, granizo. Êxodo 9, versículo 13 ao 35. Então aqui o granizo destrói as colheitas, apontando para o juízo de Deus sobre a terra dos egípcios. O granizo é justamente isso, apontando o juízo de Deus que cai sobre a terra
do Egito, sobre o povo egípcio. E a oitava praga é a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, versículo 1 ao 20. Então aqui nós temos os gafanhotos que consomem o que restou, simbolizando a devastação total. O que simbolizou da saraiva, do granizo, tudo quebrado, os gafanhotos chegaram e comeram tudo que restou. E a nona praga são as trevas, em Êxodo 10, versículo 21 ao 29. Aqui mostra que a escuridão que cobre o Egito é um símbolo do juízo divino e da ausência da presença de Deus naquele lugar. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que vai ali em Êxodo capítulo 11, do versículo 1 até Êxodo 12, versículo 30. Então aqui é a culminação do juízo divino, onde os primogênitos egípcios morreram. Então, essa praga aqui, da morte dos primogênitos, não apenas força o faraó a liberar os israelitas, os hebreus, mas também prefigura a redenção através do sacrifício. Então, quais são os temas teológicos das pragas do Egito? Primeiro, justiça de Deus. As pragas aqui demonstram a justiça de Deus. Cada praga é uma resposta à opressão e à idolatria do povo do Egito, dos egípcios, de Faraó. Segundo tema é a misericórdia de Deus. O que isso significa? É que, apesar do juízo, Deus oferece oportunidade de arrependimento ao Faraó, que ia refletir em todo o povo. Deus enviou Moisés repetidas vezes, mostrando que desejava que todos se voltassem para ele. Deus queria ser o Deus dos egípcios e eles não aceitaram. Segundo tema aqui, terceiro tema, é a soberania de Deus. As pragas mostram que Deus tem controle sobre a natureza, sobre os reinos da terra. Ninguém pode resistir ao poder desse Deus glorioso, do Deus Criador dos céus e da terra. Pastor Dimas, como que nós conseguimos colocar isso na prática, no nosso dia a dia? O primeiro ponto é reconhecendo a soberania de Deus. Em tempos de crise, é fácil esquecer que Deus está no controle. As pragas aqui nos lembram que mesmo nas situações mais sombrias, Deus está operando para o bem do seu povo. Segundo ponto é o arrependimento e a obediência. Faraó, ele endureceu seu coração e por isso ele sofreu as consequências. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus e a nos arrepender antes que seja tarde demais. A obediência a Deus é sempre o caminho mais seguro. Terceiro ponto, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, como cristãos, devemos refletir sobre a justiça de Deus em nossas vidas. Somos chamados a agir com misericórdia e justiça em nossas interações diárias, seguindo o exemplo de Cristo para com Deus, para com o Pai. E por fim, esperança na redenção. O que isso significa, esperança na redenção? Aqui a 10ª praga, que trouxe a morte dos primogênitos, prefigura o sacrifício de Jesus, o primogênito de Deus que morreu para nos libertar do pecado. Então em Cristo temos redenção e esperança. Então eu quero concluir nessa manhã aqui, para você que está nos acompanhando, que as pragas do Egito são um poderoso lembrete da soberania, justiça e misericórdia de Deus. Então que possamos aprender com a história do povo de Israel e viver em obediência, confiando na promessa de que Deus sempre se preocupa com aqueles que o temem, com aqueles que pertencem a Ele. Amém, queridos? Deus abençoe e te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus.